Olá, irmãos queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar algo ao seu coração. Existe um texto da palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 até o 27. Jesus está voltando agora do monte da transfiguração, onde Jesus havia sido transfigurado ali, juntamente com Elias e Moisés. E Jesus está voltando agora com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, aqueles com a qual Jesus levou para esse monte. Jesus agora ele tem ele vê de longe uma discussão. Jesus está voltando e ele começa a se aproximar e ele vê discussões. Verdadeiramente pessoas questionando, discutindo entre si. E Jesus, e a Bíblia diz que havia uma multidão, os restantes dos discípulos que estavam esperando Jesus voltar, e também alguns escribas e fariseus. E quando eles estão ali discutindo, Jesus faz uma pergunta: o que vocês discutem? O que vocês estão discutindo? É muito claro que Jesus estava reprovando aquela atitude deles. Porque muitas vezes, irmãos, algumas discussões não nos levam a nada. Algumas discussões a respeito de como Deus faz, de que maneira, como Ele vai vir, como Jesus vai operar. Sabe o que Jesus quer realmente nesses dias? Que nós vivamos o verdadeiro Evangelho. Que nós possamos crer no profundo do nosso coração num Deus que pode fazer e mudar toda e qualquer circunstância. Quando Jesus está ali, a multidão vê, ela logo fica espantada vendo Jesus, elas começam a correr agora para próximo de Jesus. E um dentro da multidão sai. E a Bíblia diz que ele diz: mestre, eu trouxe o meu filho. Ele está possesso de um espírito mudo e surdo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes. E ele está definhando, ele vai definhando a cada dia. Mestre, eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Em outras palavras, aquele homem está dizendo: eu pedi para que os seus discípulos orassem, mas eles não oraram. Eles estavam tão preocupados com discussões aqui, preocupados com aquilo que a multidão estava falando, que eles não tiveram fé para expulsar esse espírito do meu filho. Então eu rogo para que o Senhor o solte, o cure, o liberte. Jesus, quando ele ouve isso, ele vira para aquela multidão e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Tem uma tradução que fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos ainda sofrerei? Trazem-me aqui o menino. E Jesus pergunta ao pai do menino, quando ele está trazendo aquele menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai diz: desde a infância, respondeu. E muitas vezes ele tem sido lançado, Jesus, no fogo e na água para matar, para destruir a vida dele completamente. Esse demônio lança no fogo e na água. Mas olha o que o pai diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, faça, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível ao que crê. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo será possível. A grande questão para aquele pai e a grande questão para nós, muitas vezes, irmãos, e a vida de alguns cristãos, não é o que Jesus pode fazer. Que Jesus pode, nós sabemos que Ele pode.
Mas a grande questão é até que ponto aquele pai podia crer. Até que ponto você pode crer que realmente Deus pode mudar todo o cenário na sua vida? Até que ponto você pode crer que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação que você possa estar vivendo? Até que ponto você pode crer ao ponto de se entregar completamente e confiar em Deus, que Ele é poderoso para mudar tudo, independentemente se os seus olhos não estão vendo? A Bíblia diz que imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, chorando, ele exclamou: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha falta de fé. Tem outra tradução que diz assim, NVT fala: ajuda na minha incredulidade. Como pode alguém crer e ser incrédulo? A pergunta que eu faço nessa manhã é: como pode alguém falar que crê, mas é incrédulo? Antes de nós julgarmos esse pai, essa fé desse pai muitas vezes pode ser a nossa fé em determinadas circunstâncias. Uma fé que duvida, uma fé doente, uma fé débil. A fé que o mesmo Jesus repreende aqueles discípulos no barco, dizendo: por que duvidastes, homens de pequena fé? O homens de pequena fé é homens de fé doentes, uma fé doente, uma fé que não cresce, uma fé que ela não cresce diante das circunstâncias ao ponto de crer que Deus, Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação, todo e qualquer cenário, todo e qualquer problema. Jesus está dizendo para mim e para você essa manhã: tudo é possível ao que crê. Mas não é aquele que diz eu creio em Deus, mas diante da circunstância tenta agir com a força do seu braço. Não é aquele que diz: olha, eu creio que Deus é Senhor da minha vida, mas quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós tomamos a nossa vida da mão dele e começamos a dirigir com nossas próprias vontades. Quando Jesus ele diz essas palavras aqui para esse pai, aquele pai, ele chora, ele diz: eu até creio, Senhor, mas a minha fé é doente. A minha fé é doente, ela precisa ser curada. Aquele pai se submete à cura da sua fé. Irmãos, às vezes as pessoas perdem o melhor de Deus com tantas discussões, com tantos debates, com tanta incredulidade no coração. Jesus está pronto para operar o milagre, mas muitas vezes nós não vivemos os grandes milagres, os milagres que nós tanto ansiamos para Deus, porque a nossa fé é uma fé doente. Então o que Jesus faz? Jesus envia um sinal para aquele pai, para curar a fé dele. O que Jesus faz conosco? Jesus sempre vai enviar um sinal para curar a nossa fé. Sabe qual é o problema? É que diante desse sinal, muitas pessoas retrocedem, paralisam, não rompem, não permanecem. A Bíblia diz que Jesus mandou chamar um menino e vendo no versículo 25, Jesus vendo a multidão que o apertava, concorria, estava ali aproximando, Jesus repreendeu o espírito imundo e deu uma palavra: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Jesus liberou a palavra de milagre, a mesma palavra que o Senhor libera sobre a minha e sobre a sua vida em determinadas situações que nós precisamos e clamamos a Ele. A Bíblia diz que se nós buscássemos o Senhor, nós encontraríamos. Se nós clamássemos ao Senhor no dia da angústia, o Senhor nos ouviria e também nos livraria. A palavra do Senhor
nos declara isso para nós. E muitas vezes, irmãos, o Senhor libera uma palavra de milagre. Mas sabe o que acontece? O que acontece muitas vezes é que Deus ele quer curar a nossa fé. Então ele permite um sinal. Qual é o sinal na vida desse homem? O versículo 26 diz que ele, o jovem, clamando e agitando muito, saiu o espírito dele, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Meu Deus, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito real. Queridos, entenda algo, por mais que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário, nós não podemos recuar na nossa fé. O primeiro inimigo foi vencido. Jesus chamou o jovem, repreendeu o espírito mudo e surdo daquele jovem e diz: nunca mais torne voltar para ele, nunca mais torne a ele. Agora o segundo inimigo da fé precisava ser vencido. E esse segundo inimigo precisava-se de confiança em Deus, permanecer e crer que o milagre haveria de ser completo, haveria de acontecer. Agora ele teria que vencer a língua do povo que dizia: esquece, ele já morreu, nem adianta crer mais, não vai acontecer. Ele teria que vencer as mensagens que vinham na sua mente dizendo: não adianta, não vai acontecer, não vai mudar. Aquele pai precisava ser curado da sua fé doente. Ele precisava crer mesmo sem ver o seu filho completamente restaurado visualmente, mas ele precisava crer e saber: se Jesus liberou a palavra, ele já está curado, a obra já está completa. Creia, queridos, nessa manhã, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se ele começou, Jesus, uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus negócios, ele é fiel para terminar. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e te guarde. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. A palavra do Senhor diz no versículo 27 que Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Uau! Eu vejo Deus pegando pessoas nessa manhã pela mão, levantando e dizendo: eu sou o Deus que faço a obra completa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.